vai fazer algo que você ame. Vai buscar fazer algo que você ame para você não precisar aprender a amar aquilo que você faz. Muito bom. Tá? Então, é a primeira coisa. E eu acho que a gente precisa ensinar isso para as crianças e olhar para os nossos filhos também, porque eu acho que hoje a gente tem também, isso é uma das coisas que eu estou tentando trabalhar, principalmente com as mulheres. Eu tenho muita mulher que vem me procurar porque o filho tem problema. E aí, no final das contas, espera aí, vamos fazer o seguinte, se seu filho tem problema, quantos anos tem seu filho? Ah, tem, sei lá, 17. Então, ele ainda é dependente de você. Ele não é um adulto totalmente formado, personalidade formada, nada disso. Então, esse adolescente ou essa criança de 5 anos ou de 4 anos, de 8, seja lá a idade que for, vamos ver aonde é que está a falha dela, o problema dela. Certo. E aí você pega, você vai lá e resgata, tá onde? Está na infância, tá no quê? Na forma que ela foi criada. Mas esse pai deu o que ele tinha de melhor. Tá? Então, eu sempre falo isso. Honre o seu pai e a sua mãe. É isso aí. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa, você pode honrar pai e mãe, agradecer a vida, porque são eles que te dão a coisa mais importante que a gente tem, mas a gente não precisa carregar as crenças que os nossos pais carregaram. Pode soltar isso. Tá? Então, a gente pode soltar isso, a gente pode se libertar, e eu acho que é muito o que eu tenho tentado trazer com as mulheres. Mas isso aí não causa, desculpa, galera, você não causa um conflito dentro de casa? Quando o filho começa a querer desviar um pouco das crenças dos pais? Não gera um pouco de conflito? Porque o pai cria daquele jeito. Ele quer que o filho seja daquele jeito. E aí o filho, não quero ser assim. Não quero acreditar nisso, eu quero fazer diferente. Enquanto dentro de casa, sim. Mas aí, o que acontece? Na verdade, lembra que eu falei que todos nós... E outra coisa, um filho não quer dizer que ele tenha menos idade que você. Se você pensar em alma, ele pode ser uma alma mais velha. Eu falo que eu aprendo todos os dias com os meus 2 filhos. Todos os dias. Meu enteado tem 85. É verdade, tem 85 anos. Pois o meu também tem. O meu também é Pedro. É Pedro, então vamos botar os dois juntos. Pedrinho. A gente bota ele pra jogar xadrez, sei lá, dama, dominó. Não, mas eu brinco assim, eles têm... minha filha, ela é mais extrovertida e tal, mas eu percebo nos dois, assim, meu filho é mais sério e tal, mas eu percebo nos dois uma maturidade que eles trazem, aquilo que a gente estava falando da evolução da espécie, vamos dizer assim, né, do mundo de regeneração que a gente está trazendo agora, e eu percebo, assim, que, cara, muitas coisas que eles falam para mim, que se eu sou uma mãe, que se eu não dou 2 passos atrás, eu vou falar, cala a boca que eu falei e pronto, e acabou, entendeu? Eu mandei, eu sou sua mãe, você me obedece. E muitas vezes eu volto assim para trás e falo, gente, peraí, não é que ele tem razão, não é que ela tem razão. Sim, claro. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, nesse ângulo, e é isso que eu tento trazer para as mulheres, para trazer um pouco mais de leveza, porque aí entra a pergunta que eu faço sempre: você quer filho perfeito ou você quer filho feliz? Tá? Então, por quê? Porque a sociedade coloca perfeição. Qual é a perfeição? Meu filho tem que ser o melhor da escola, tem que me dar orgulho. Peraí, filho não tem que dar orgulho para pai. O filho tem que ser ele. A gente esquece que eles também são indivíduos com as deficiências que eles também trouxeram, assim como nós trouxemos no nossa karmas. Sim. Entendeu? Então, positivos e negativos, somos seres individuais, que cada um vem com a sua... Por mais que você tenha toda a sua bagagem de família e etc e tal, que você passa para o seu filho, muita coisa já vem nele, tá? Já vem impressa ali. Entendeu? E ele vem talvez com você para te ensinar ou para você ou para aprender com você. Eu acredito muito nisso e acho que é isso mesmo, é uma troca. Só que nós como pais, a gente tem uma obrigação durante muito tempo de dar direção. Que em certa hora... Guiar, exatamente. Que é o famoso assim, cara, se alguém não der, vai virar uma loucura. Então a gente tem como obrigação mesmo estar presente e falar assim, é por aqui, é por ali. Mas com a cabeça aberta de entender que eles podem trazer coisas diferentes pra gente, né? E é isso, acho que é muito mais um amadurecimento do pai. Uma coisa que, né, aquela música do Legião Urbana,
que você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. É isso. Exatamente. Também estão aprendendo, né? Então, assim, essa questão de sempre culpar os pais, uma coisa que a gente traz dentro da gente, e que eu acho que quando a gente perceber isso, cara, nossos pais também eram novos, também estavam aprendendo, e eles tentavam mostrar o que eles achavam que era o correto pro nosso bem. Exatamente. Se aquilo não era o correto, beleza. Eles também estavam tentando. Chega um momento agora, cabeça aberta para entender que o filho pode trazer, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, uma coisa que eu fiquei bem... Que eu anotei, Só um minuto. Na terapia holística é exatamente isso que a gente faz, é trazer um pouco dessa leveza nesse relacionamento entre pai e filho. Muito bom. E pai e filho, que eu digo assim, mesmo os pais que estão falecidos, tá? Que legal. A gente dá pra trazer trabalhar isso, isso, né? dá para trabalhar isso, para você trazer essa paz Sim. para sua vida e você trazer o perdão. E, na verdade, o perdão, o auto-perdão, porque o perdão é uma coisa que nem Deus precisou perdoar ninguém, né? Então, o auto-perdão dos sentimentos que você carrega com você. Eu acho que é uma relação muito tensa em algum momento entre pais e filhos, porque eu acho que a gente atribui coisas, assim, eu acho que o filho fala assim, meu pai e minha mãe, eles são semideuses. O que a gente olha para eles com admiração tão grande e tudo que eles falam pra gente, a gente toma aquilo como uma verdade. O dia que a gente percebe que eles também são humanos e falham, a gente entra numa decepção tão grande que isso faz mal. Né? E o contrário acontece. Os pais também, às vezes, não sabem a hora de ouvir, não sabem a hora de... Então, é uma relação que não deveria ser tão pesada. Né? Porque, pô, a gente pega aí, não sei se 90%, se 100%, se 99% das terapias, vamos dizer, terapia convencional, vão bater aí. E aí? Você vai fazer terapia, é assim... Qual é a sua relação com seu pai? Qual é a relação com a sua mãe? Eles vão tanto buscar lá atrás, e geralmente é dali que busca, né? Exato. Com Todas certeza, as raízes de aí. tudo. Quando meu filho nasceu, eu falei, gente, o que eu vou fazer pra esse moleque? A gente é como um guia para eles. Exato. E eu vou te falar, mais do que se preocupar com o que eu vou fazer ou o que eu vou deixar de fazer, é de ser exemplo. Exatamente, Né? concordo. Então, assim, às vezes a gente fica, filho, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Muitas vezes é desta forma que eles vão aprender. E aí, o que você vai fazer? Você também precisa respeitar que eles são seres com livre-arbítrio. Então, você vai dizer o que ele tem que fazer. Eu falo assim para os meus filhos, olha, eu mostro para vocês como é que eu chego do ponto A ao ponto B numa reta. Agora, se vocês querem fazer curva, aí é com vocês, eu não posso fazer nada.